Eu vim de longe andando a pé, da senzala de Aruanda para os filhos que têm fé. Eu vim de longe andando a pé, da senzala de Aruanda para os filhos que têm fé. Preto velho na Umbanda tem magia e muita fé. Sou negro velho mandingueiro, sou pai José. Eu vim de longe andando a pé, da senzala de Aruanda para os filhos que têm fé. Eu vim de longe andando a pé, da senzala de Aruanda para os filhos que têm fé. Preto velho na Umbanda tem magia e muita fé. Sou negro velho mandingueiro, sou pai José. Olá, queridos amigos, seguidores, consulentes, irmãos de casa, sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas. Estamos iniciando mais uma live aqui no nosso canal. Hoje a gente vai ter a participação do nosso irmão Cadu Souza. Eu vi que ele já está por aqui, vou estar convidando ele para participar com a gente. O nosso irmão vai estar tratando aí de um assunto bem legal que eu acabei de esquecer o que ele vai falar, mas ele vai fazer as apresentações aí e falar um pouquinho pra gente. Vamos fazer a nossa oração inicial. Eu vou convidar o nosso irmão para a gente fazer a nossa oração juntos e aí a gente inicia aí o bate-papo com ele. Meu irmão no bate-papo, vamos ver aí agora, aguardando ele, a gente faz a nossa prece. Enquanto isso, vão chegando aí devagar. Olá, meu querido, boa noite. Como vai? Tudo em paz? Tudo bem. Seja muito bem-vindo mais uma vez. Vocês me ouvem bem? Estou ouvindo bem. Vocês me ouvem bem? Ok. Eu? A imagem está legal? Para mim, tá. Eu não te ouço. Não tá me ouvindo, não? Eu não te ouço, homem. Vocês estão me ouvindo aí, gente? Agora eu te ouço. Boa, galera. Meu áudio tá ok. Vocês estão ouvindo o áudio dele? O meu e o dele tá ok? Ah, eles estão ouvindo os dois. Ah, isso é bom, né? Pode ser que seja o fone. O meu? Aí o pessoal tá dizendo que os dois estão ok. Eu não sei se você tá me ouvindo já. Eu te ouço bem agora. Ah, pronto. Que bom. Então vamos iniciar fazendo uma prece. E aí eu passo a palavra para você dar continuidade, tá bom? Então vamos lá. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentações, mas livrai-nos, Senhor, de todos os males. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós, seus filhos, agora e na hora de nosso desenlace, por todos os dias das nossas vidas. Amém. Axé, saravá. Então agora eu passo a palavra aí para meu irmão Cadu e ele vai dar continuidade aí para a nossa live. Você aí me bota no esparro, né? Tipo, vou dar meu irmão Cadu e ele se vira. Vamos lá. Gente, mais uma vez, algumas pessoas já devem me conhecer, eu já tive a oportunidade e o prazer, mais uma vez, agradecer o convite do Lume, né, na pessoa de Carla e de Almen. Nós já tivemos aqui outra oportunidade batendo um papo,
Na outra vez nós falamos sobre reinventar, né, da pandemia para a vida. Hoje nós decidimos brincar e conversar um pouco já com a perspectiva do que vai acontecer no momento pós-pandemia. Então, nós escolhemos o tema timidez e sociabilidade. Né? Como é que nós vamos nos preparar nesse momento para a sequência da vida, a sequência do pós-pandemia. E algumas pessoas, um grande número de pessoas, conseguiu se reinventar, se reenxergar, alguns a se descobrir nesse momento de pandemia, um momento em que nós, como eu costumo falar, nem o mais pessimista dos seres humanos imaginava que passaríamos em 2020 por um momento tão complicado desse. O que me leva a me preocupar em preparar as pessoas, me preparar, logicamente, preparar as pessoas que me rodeiam em um estado emocional mais tranquilo. Né? Quem me conhece sabe que eu trabalho desenvolvendo as competências socioemocionais, as habilidades socioemocionais, e também abordei esse tema, também explorando as competências socioemocionais nesse tema. Eu sou o Carlos Eduardo Souza, né? Filósofo por formação, especialista em programação neurolinguística, gestor de pessoas, consultor organizacional e, nesse momento, líder do Instituto CREI-C, Instituto para o Crescimento Integral do Ser. E hoje, mais uma vez, honrosamente, bater esse papo com vocês. Espero que boa parte do que eu fale seja válido para todos, que a gente absorva. Parte, eu aceito que vocês me digam, o Cadu não está tão certo da cabeça, mas enxerguem, sobretudo, como uma pessoa que lê muito, uma pessoa que escreve muito, mas um ser humano. Então, eu estou aqui na condição de um estudante, de uma pessoa que estuda muito, uma pessoa que lê muito, escreve muito sobre os assuntos que discute, mas, sobretudo, um ser humano. Ok? Que Deus nos abençoe, nos dê que a gente tenha mais uma noite de bom papo. A nossa jornada de hoje, a gente vai falar de timidez e sociabilidade. Mani, e todos, o que eu penso é que no momento em que a gente vive a pandemia e que tudo modificou, o comércio está diferente, a gente costumou agora chamar de um novo normal, né? O novo normal, o que é o novo normal, como nós vamos encarar o mundo de agora em diante. Algumas pessoas vão precisar ser mais aguerridas do que eram antes, algumas pessoas vão sair naturalmente da zona de conforto. A zona de conforto é um lugar muito bonito, mas ele não dá flores, eu costumo falar sempre isso. Então, nós vamos precisar sair da nossa zona de conforto, nós vamos necessitar de buscar novos horizontes, e com isso nós vamos naturalmente precisar refazer a nossa leitura para o mundo e a leitura para a sociedade. As pessoas, de modo ou de outro, que a gente chama de tímidos, a timidez, para mim seria muito fácil fazer uma tradução do timidez e chamar isso de introspecção. Né? As pessoas tímidas, elas têm o bom costume de dizer, não, porque eu sou um introspecto. Só que a grande preocupação da timidez a timidez, ela vai trazer, nós vamos discutir isso, ela traz benefícios, a introspecção grandes benefícios, mas a grande preocupação hoje é o lado não tão bom de você ser introspecto, de você ser tímido. Né? Logicamente, todos nós temos dois caminhos a seguir, um mais fácil, outro mais difícil, um certo, outro errado, e todo lado bom tem um lado ruim da coisa. Então, quando a gente fala das pessoas introvertidas, são aquelas pessoas que naturalmente elas preferem participar de atividades solitárias, né? São pessoas que elas refletem muito dentro do seu ambiente, a sua vida, né? Eles frequentemente eles enxergam para dentro deles
e eles não permitem interrupções. Quantas vezes a gente já escutou aquela pessoa que pode ter a melhor balada rolando na cidade, o melhor show, o melhor filme passando, mas nada agrada mais do que um livro e a cabeceira da casa deles. A interação com grandes grupos é uma grande dificuldade dessas pessoas necessariamente chamadas de tímido. Eu vou tratar aqui como introspecto, só para uma questão mais técnica da coisa. Então, quando essas pessoas, elas se fecham no mundo, elas tendem a deixar, a se envolver e permitir cada dia menos que recebam ajuda. Esse é um dos lados negativos da introspecção. Quando você enxerga o seu mundo ali, você não consegue partir desse mundo, você não consegue compartilhar o seu mundo com ninguém. Isso vai dando algumas situações um pouco chatas. A ansiedade dessa pessoa por estar sozinho, por restaurar suas energias, é uma coisa constante nas pessoas introspectas, das pessoas que vivem nesse mundo. Eles preferem geralmente ter menores grupos. Você vê que normalmente são pessoas que elas vivem em grupos muito pequenos, talvez os melhores amigos, mas grupos bem pequenos, e eles não se permitem expandir isso. O lado bom disso tudo é porque normalmente as pessoas introspectas, as pessoas têm um aumento do conhecimento, elas conseguem aumentar a capacidade cognitiva deles. A autoconsciência, ela acaba sendo superior a algumas pessoas, não comparando algumas pessoas extrovertidas, porque ele acaba que ele se olha muito, ele se enxerga muito, e ele acaba que tem um nível normalmente mais concentrado. São pessoas que tendem a ter o melhor quociente intelectual, mas porque eles olham muito para dentro e acabam não perdendo muitas energias externas. A intensidade e a conexão profunda com os relacionamentos próprios entre essas pessoas é uma coisa que deixa eles, e talvez a palavra seja essa mesmo, a conexão deles com eles mesmos. Eles se colocam na condição de cobrança constante para eles e evolução, porque, como eu falei, a gente acaba que não vai perdendo as energias externas. Como eu falei, o QI ele é tipicamente mais alto, em geral. Eu não estou botando isso como regra, mas estou falando em estudos. As pessoas introspectas normalmente mais alto, devido ao tempo que é gasto examinando as atividades dele mesmo. Então, quando as pessoas se concentram mais no seu mundinho, eles passam a fazer e examinar suas atividades, sobretudo as atividades acadêmicas, e eles tornam isso, com os estudos, cada dia mais eficientes. Isso eu estou falando todo o lado positivo. E, consequentemente, você vê muitas pessoas dessas em conseguir sucesso profissional, sobretudo, eles conseguem uma condição superior pela concentração pela alta capacidade de concentração que essas pessoas têm. Mas, Almani, assim como tudo que é bom, a gente traz algumas coisas muito negativas também desse lado, das pessoas que são as tímidas, as pessoas introspectas. As pessoas, quando elas desculpa, ela lida com muito sol com ela acaba funilando a condição também da mente de sociabilizar. Então, quando você cria, algumas pessoas conseguem o título de timidez, na verdade, por ter medo do novo, por ter medo de descobrir coisas novas, medo de se projetar. Logicamente que algumas pessoas conseguem ser os dois. Eu, particularmente, eu consigo passear nos dois mundos. Tem alguns momentos que eu sou extremamente introspecto e tem alguns momentos que eu sou extremamente social, eu sou extrovertido demais em alguns momentos, mas eu consigo passear nos dois sentidos. Logicamente que tem algumas pessoas malucas igual a mim que conseguem
passear nesses dois mundinhos. Mas, como eu falei, infelizmente, tudo que você, como eu falei, coisas boas, tem um lado negativo disso aí. O lado negativo das pessoas, normalmente chamadas tímidas, introspectas, essas pessoas são mais suscetíveis à angústia psicológica. Né? Essas pessoas, elas trazem com elas também a consequência essa consequência de viver só para ele, de não abrir os caminhos da mente. Né? Normalmente, essas pessoas têm cada dia, como eu falei há pouco, os pensamentos cada dia mais profundos. Então, eles olham muito para dentro dele. Consequentemente, ele vem fazer a cobrança aumentada dele. Então, em geral, as pessoas, quando carregam a introspecção, eles, consequentemente, eles são mais suscetíveis a esse estado. André me colocou aqui alguma coisa, fez uma pergunta aqui, me parece, autoconhecimento, sim. É uma necessidade, na verdade é uma confusão quando a gente fala de autoconhecimento, que não necessariamente você se autoconhecer é você se fechar no seu mundo. Você pode, eu particularmente, eu trabalho muito autoconhecimento, mas também trabalho a extroversão como base da minha vida. Então, a gente se conhecer é para que a gente saiba dar os limites da nossa vida. Né? Minha mãe diria, nem tanto nem tão pouco. Então, eu não preciso ser tão introvertido, mas também não preciso ser necessariamente introvertido a todo momento, desde que eu me satisfaça. O grande problema da minha satisfação é que, muitas vezes, ela traz transtornos outros. E a gente vive numa sociedade, e essa sociedade imprime que a gente tem um ritmo. E essa sociedade ela nos cria rótulos e a gente vai tentando agradar as pessoas, de modo geral, a sociedade, e a gente acaba deixando de olhar para dentro de si. Então, eu não tenho necessariamente a dizer que você não tem que ser um ou tem que ser o outro. A minha leitura nesse momento é fazer toda a leitura positiva e a leitura, consequentemente, também não tão boa para os dois aspectos, ok? Então, os pensamentos únicos podem tornar os introvertidos, os tímidos, mais suscetíveis à rejeição também. Porque quando você não tem a autoestima, quando você não se depara com outras pessoas, aí a capacidade, a competência socioemocional, a autoestima, ela tende a baixar, porque você se ausenta do contato com outras pessoas e você acaba não tendo essa, eu diria, essa coisa comum que é lidar com outras pessoas. Então você vai certamente se olhar sempre com um lado negativo. Algumas pessoas, elas se abraçam às suas negativas. Exemplo, algumas pessoas não se acham bonitas que eu estou falando fisicamente. E esse não se achar bonito fisicamente traduz a muitos deles, a necessidade de buscar uma capacidade intelectual para expor, é necessário colocar isso, para expor mais constante do que as pessoas que têm uma autoestima legal pela aparência. Então, esses pensamentos também vão levar você, em algum momento, a ficar mais suscetível às rejeições. Porque você vai fechar no seu mundo, o único mundo que presta é o seu, e qualquer pessoa que traga qualquer coisa nova para isso, essa pessoa não vai ser muito legal para o introvertido, e aí ele acaba tendo um sentimento de rejeição muito grande, porque as pessoas vão se afastar naturalmente. Esse é um outro lado. Por incrível que pareça, parece um xingamento, mas o cinismo tende a ocorrer solto nas populações introvertidas. Eles costumam ser cínicos, né? Porque eles acabam que não têm o diálogo, eles não vão conseguir chocar ali uma discussão, então eles vão fazer uma tendência ao cinismo. Então vão ser sempre cínicos, e sempre não, mas vão ser muitas vezes cínicos,
causando a distância interpessoal, a reserva em contextos sociais. Isso é uma coisa muito comum nos tímidos. A passividade, né? A passividade não no sentido de ser passivo, de manter paz, mas a passividade na condição de subserviente e de fraqueza. Tem uma ausência do autocontrole, né? Porque são pessoas que não vão lidar constantemente com os outros, e com isso ele deixa de enxergar ele mesmo, ele deixa de ter o controle, porque a vida dele é pautada nos interesses únicos, no interesse dele. E, por último, uma outra situação é o pessimismo. Então, em geral, são pessoas muito pessimistas, então, com isso, são pessoas que elas não projetam para o mundo. O que é que isso... Aí você me pergunta, Manita, Cadu, você falou daí da pessoa e qual é a grande preocupação sua nesse momento? Quando a gente, com esse novo modelo, esse novo normal, né, que a gente tem escutado muitas pessoas falarem, nós vamos necessitar de ser um pouco mais aguerrido. Sabe, aquela coisa o simples, ele vai ser só mais um. O comum, ele vai ser só mais um, né? Eu usei uma expressão hoje mais cedo que diz que no mundo dos otimistas, os pessimistas vão ser meros espectadores. Então, é necessário que nesse novo momento, esse novo normal, essa nova situação de vida em que todos estamos, você vai do aeroporto ao Chuí, você vai da China à Bahia. Então, todos nós vamos ter que nos reinventar. E quando eu falo reinventar, é fazer melhor. É fazer melhor para você. Com isso, eu estou em algum momento dizendo que você não deve ser tímido, não deve ser introspecto. Não, eu não estou dizendo isso. Eu estou dizendo que dentro do seu perfil de vida, você vai ter que enxergar aonde não vai deixar as negativas desse perfil atuarem em sua vida. Então, nós precisamos lidar com essa parte, sobretudo com o que me ocorre como negativo, e eu vou precisar trabalhar ele. E aí, para eu precisar trabalhar, e eu falo sempre das competências socioemocionais, eu vou falar da situação de desconforto, eu vou falar de ter autoconhecimento, eu vou ter que falar de confiança, eu vou ter que falar de autoestima. Então, as pessoas precisam, acima de tudo, independente de se classificar como tímido ou uma pessoa de boa sociabilidade, as pessoas vão se declarar pessoas dispostas a melhorar na vida. E melhorar na vida, eu não estou falando não necessariamente nos ganhos financeiros, né? A gente lida com as pessoas também no âmbito espiritual, e a gente sabe quanto essas pessoas precisam se rever também na espiritualidade. Eu cheguei a comentar com você numa outra oportunidade que estivemos juntos, e que as pessoas, sobretudo na espiritualidade, as pessoas colocam a condição da espiritualidade como uma necessidade imediata, né? As pessoas vão buscar a espiritualidade no momento da minha necessidade. Quando eu não estou bem, eu busco a espiritualidade, mas quando eu estou bem, eu não preciso lembrar da espiritualidade. Então, esse lado de reflexão, ele vai precisar ser constante, não só nos ganhos materiais, mas também nos ganhos espirituais. A gente vai precisar rever isso na vida da gente. E aí, a gente tem aí o perfil do tímido, né? O perfil da pessoa que tem a introspecção muito forte como perfil de vida para essas pessoas. Eles estão constantemente envolvidos em processos de observação e interação com o seu próprio ambiente. Então, são pessoas que eles vão se fechar no seu ambiente, e cada dia que ele se fecha mais no seu ambiente, ele se torna uma pessoa menos suscetível a vitórias ao mundo externo. Aí é contraditório quando diz assim, poxa, Cadu, mas você falou nesse instante que são pessoas que elas têm um QI aumentado. Mas não adianta você ter um QI aumentado quando o seu campo de ação ele é limitado. Quando você conhece muito e você limita as suas ações,
você conhece muito, mas você limita as suas ações, você vai, em algum momento, ter uma super carga de informação na sua mente, e aí vem alguns estados de depressão, porque você acaba que você tinha muito para desenvolver, você sabe que o seu potencial é grande, mas você se fecha no seu mundo, não permite que esse mundo seja um mundo compartilhado. Isso vai fazer com que você entre num estado de depressão muito grande. E, consequentemente, como eu falei, consequente antes da depressão, vem os casos das rejeições. Então, alguém brincou aqui, falar em vitória, eu vou trocar de time. Vamos falar em triunfo. Então, as pessoas introvertidas, elas têm esse perfil. As pessoas, a gente usa a expressão de tímido. Então, as pessoas têm perfil, a interação sempre dentro do seu ambiente. E aí, para a gente fazer uma comparação, que a gente falou sempre na condição de tímido e introvertido, eu tenho que falar quanto à nossa necessidade da sociabilidade, né? Como a gente vai necessitar de ser cada dia mais sociáveis, como a gente vai buscar cada dia mais a sociabilidade. A sociabilidade é a nossa condição de passear em vários mundos com a obrigação de não perder a sua personalidade. Né? Ao contrário dos tímidos, dos extrovertidos, eles tendem a buscar novos mundos, a se comunicar com turmas maiores, assim, que você não tenha foco único, né? Que você consiga passear em várias maneiras. Ainda que eu defenda, que eu digo assim, quando você tem duas prioridades, você não tem nenhuma. Mas você precisa ter uma prioridade. Depois que você soluciona essa prioridade, aí você tem uma segunda opção de prioridade, mas prioridade só tem uma. Quando você tem duas, você deixa de ter prioridade. Então, prioridade, quando você resolve essa, você tem uma outra condição de prioridade. Então, quando a gente fala de extroversão, né, de uma pessoa extrovertida, a pessoa que tem, a gente quer chegar na sociabilidade, essas pessoas, em geral, são pessoas, esse tem um lado bom disso tudo, que são pessoas com maiores chances de obter lideranças, as pessoas que, em geral, conquistam os espaços de liderança, né? Devido à forte assertividade na orientação a equipes, tem a facilidade de estabelecer amizades, isso é uma coisa muito boa das pessoas que têm a extroversão e a facilidade de sociabilidade. As taxas de sucesso são elevadas porque são pessoas que conseguem dividir as suas vontades e os seus desejos. E, logicamente, são pessoas que têm ritmo de vida mais acelerados. Então, são pessoas que conseguem chegar em um nível de liderança um pouco melhor. E, logicamente, a forte inclinação ao otimismo. E, como eu falei mais cedo, no mundo dos otimistas, os pessimistas serão meros espectadores. Então, quando você projeta a coisa da extroversão, consequentemente, você vai colher alguns louros dessa situação. Logicamente que quando a gente fala da pessoa ser sociável, que tem a sociabilidade forte no seu perfil de vida, a gente também conhece algumas pessoas que se escondem atrás da sociabilidade. Então, aí vem uma pergunta que a Andréa Mara fez mais cedo, e aí, uma pergunta, não uma colocação, e aí é a necessidade que você tem de você ser extremamente autoconhecedor de você, de você saber, de você ter confiança nas suas atitudes, você saber exatamente onde você está, você trabalhar cada dia mais forte a sua autoestima,
para que você não se esconda em perfis alheios, que você não tenha que ir à festa para parecer que você está feliz quando você não está feliz. Isso é uma coisa que a gente precisa aprender a trabalhar na gente. Uma coisa, eu tenho um grande amigo que ele diz que, ao contrário das pessoas, ele não bebe para esquecer, não bebe na amargura, ele só bebe cerveja se ele estiver bem. Ele diz, não, tem pessoas que bebem quando não está legal, bebe para esquecer. Ele não, eu só bebo quando eu estou bem, porque eu preciso me conhecer, eu preciso saber quem sou eu. E quando eu bebo num estado emocional não bom, eu estou a minha que a gente peca, e nós, seres humanos, temos o bom costume, para não dizer o contrário, de fazer isso e de pecar por tentar esconder, não tentar seguir uma vida linear, né? Uma vida de conquista e buscar coisas novas. Eu usei uma expressão essa semana em um dos meus cards, que é ele colocar que você não pode viver sem projetar as coisas boas, e eu usei uma expressão assim de não faça parte da equipe dos pobres de espírito, né? Então, quando você não faz a equipe dos pobres de espírito, são aqueles que estão com a autoestima achatada, né? Com aquelas pessoas que elas não conseguem, elas não enxergam nada de bom nem para ele, quanto mais para um próximo. Então essas pessoas são os pobres de espírito. E nessas duas linhagens, da introspecção e da extrospecção, a gente precisa saber, e acima de tudo, onde está o nosso autocontrole. Nós precisamos saber quem somos para que a gente saiba exatamente onde nós estamos passeando. Tem uma pergunta aqui da Gedjane Mirtz, rainha do Ilê, viu, gente? Essa moça já foi. Qual seria a sua indicação para que um time desenvolva uma atitude mais extrovertida? Olha, a minha indicação, primeiro, é o seguinte: a pessoa precisa desenvolver as competências socioemocionais, ela precisa se conhecer, ela precisa ter autocontrole, ela precisa ter autoestima, ela, acima de tudo, se conhecer. Uma das competências socioemocionais que todo mundo fala na palavra, mas as pessoas não desenvolvem de uma maneira muito legal, é a chamada confiança. Você precisa já ter confiança, e como diz a minha amiga Diana, Diana diz assim, você precisa aprender a se olhar no espelho, não para mostrar às pessoas como você está vestido, mas você precisa se olhar no espelho para saber quem você é. Você precisa olhar no espelho por você e saber quem você é. Diana usa essa expressão, ela chama do teste do espelho, e a gente precisa aprender a olhar no espelho não para mostrar ao outro como nós estamos, mas para olhar para dentro de nós quem somos e quanto bem estamos. Essa é uma coisa que a gente precisa aprender. Então, para mim, o introvertido, o tímido, ele precisa trabalhar essas competências. E, acima de tudo, a autoestima, ele precisa olhar para dentro dele e saber que ele tem condição de chegar aonde ele quiser, aonde ele desenhar, né? Logicamente que mais uma das competências socioemocionais, ele precisa respeitar a ética, ele precisa ser ético e se preocupar com isso, mas ele procure se conhecer, que ele procure olhar mais para dentro dele, usar o espelho para olhar quem ele é. Acho que ela já deu uma mãozinha aqui, acho que entendeu aí, acho que concordou com o que eu falei. Tá? Então, mas, como eu falei das pessoas que têm bom costume de sociabilidade, Almani, eles, consequentemente, tudo que é bom, ele traz um lado ruim. Já falei isso e vou repetir. Então, as pessoas que têm são extremamente extrovertidas, são pessoas que estão me atrapalhei, que são bem extrovertidos e que têm a Cristina botou aqui autoconhecimento positivo, sim. Você precisa se conhecer e saber dos seus pontos positivos. Logicamente que é necessário você conhecer os seus pontos negativos para tomar ele como lição, né? A gente ter os pontos positivos, mas, acima de tudo, você tratar os seus pontos negativos
como base de orientação, né? Mas, como eu estava falando, todo lado positivo tem um lado negativo também. Então, quando a gente fala das pessoas com alto poder e sociabilidade, a gente vê que essas pessoas também têm o risco do tédio frequente. Porque quando essas pessoas... quando as pessoas... É que eu parei para ler aqui e aí fugiu o raciocínio, por isso que eu peguei. Então, quando a gente vê essas pessoas com alto poder e sociabilidade, os riscos de tédio são frequentes, porque essas pessoas que têm o lado extrovertido muito aflorado, eles acabam vivendo numa necessidade constante de estar em grandes grupos, de estar com outras pessoas, então eles acabam que não conseguem gerenciar a ausência da coisa. Então, nesse momento de pandemia, muitas pessoas sofrendo por isso, né? Nesse momento de quarentena, muitas pessoas que são os extrovertidos, que são os farristas da vida, que são os que cercam os grandes grupos, eles sentiram bastante sobre isso. E alguns conseguiram não pirar, né? Pelo menos não pirar, não enlouquecer, mas, por consequência, eles estão projetando para um pós-pandemia uma situação de, tipo, vão abrir o curral, né? Vão abrir a porteira, na hora que abrir a porteira, eu vou sair correndo. Então, também essas pessoas, elas precisam constantemente fazer a leitura interna. Também olhar para dentro do espelho, olhar para o espelho, mais uma vez falando, não para mostrar aos outros, mas conseguir se enxergar dentro do espelho. Eu vi aqui que a Carla está pedindo alguém para repetir a pergunta. Pode ser, gente, me desculpa. A pergunta de Esdras. De quem? Esdras. Deixa eu perguntar. Então, eu estou errado em acreditar que meus clientes confiem em meu potencial. Eu acho que eles não estou errado em acreditar que meus clientes confiam em meu potencial. Eu não entendi bem a pergunta, mas se é isso, não está errado. Ele está certo. Ele tem que acreditar que os clientes confiem no potencial dele. Primeiro ele tem que acreditar no potencial dele. Primeiro ele tem que se enxergar como competente. E depois, depois que ele se enxergar como competente, e depois que ele conquistar a autoestima, e aí não é redundante, que um é com o outro é com ele precisa ter autoestima alta, né? E Cristina me fala que eles precisam crer em ambos. Sim, com certeza. Então, só dando uma sequência aí na parte chata, né, do extrovertido, ele diz o seguinte, ele tem, como eu falei, maior frequência de tédio, eles fazem também mais esforço para atingir a quantidade eficiente de estimulação, porque assim, quanto mais ele lida com a vida, com outras pessoas, ele vai gastar mais, a cada dia mais, uma quantidade necessária de estímulo, né, para que ele consiga atender tudo isso. Então, ele precisa também aprender a trabalhar com isso. E também, isso eu falo porque tudo tem dois lados. Então, quando eu lido com muita gente, eu gasto muita energia. E não só gasto a energia dando a minha energia, mas eu também bloqueando energias negativas que vêm a mim. Então, assim, quando eu gasto energia, não eu gasto necessariamente dando a minha. Eu também tenho uma carga de bloqueio que isso me suga muita energia. Quando eu começo a me bloquear, quando eu começo a ter que me defender de energias negativas. Então, esse é um outro lado que a gente precisa constantemente preocupar. E mais uma é quando tem a falta de profundidade de relações interpessoais. As pessoas também, quando elas estão num alto índice de sociabilidade, num alto índice de extrospecção, elas também passam a se fechar muito quando você fala de relação interpessoal.
ele passa a ter menos disposição, né, nem vontade, é disposição de ter relações interpessoais, ter relações mais fechadas, se dedicar e, consequentemente, ele tem uma energia trocada com mais qualidade, eu diria assim. Né? Quando você lida com o menor número de pessoas, ou quando você tem uma relação interpessoal, aí eu vou usar do amor, né, da expressão do amor, quando você busca o amor, quando você busca o carinho, você busca o contato com as pessoas mais próximas e não as variáveis, você, talvez a troca de energia ela seja com mais qualidade. Né? Não, consequentemente, quando ela vem com mais qualidade, você vai ter menor necessidade de defesa. Né? Porque é até engraçado, porque eu digo assim, amar quem ama a gente é fácil pra caramba, né? Amar quem te dá carinho, amar quem cuida de você, amar quem prepara as coisas para você, isso é uma coisa fácil. Mas, às vezes, no decorrer da vida, você vai aprender a lidar com pessoas que essas pessoas não te amam tanto, talvez te respeitem por uma condição, por um estado, mas não te amem tanto, e você aprender a lidar com a emoção com essas pessoas. Se a gente pensar também nas situações desse estado de uma pessoa com bom índice de sociabilidade, a gente vai pensar na vivacidade dessa pessoa, né? No poder de assertividade, porque essa pessoa também ela vai ter sempre se ela tem maior número de contatos, o número de erros também ele é um pouco maior. O volume de ação, né? O volume de ações dessa pessoa também ela lhe dá uma condição, vai exigir mais de você. Você pode pensar que é muito comum que essas vestidas ela tem uma busca mais constante ao entusiasmo, né? As pessoas têm uma busca mais constante ao entusiasmo, e um lado muito bom é porque, consequentemente, ela tende a ter muito mais emoções positivas, né? Do que as outras pessoas que se dedicam menos a isso aí. Então, quando a gente fala de pessoas tímidas e a gente fala de pessoas extrovertidas, aí eu vou brincar com vocês e dizer assim, mas tem um outro momento que nós podemos ter a ambiversão. Talvez a ambiversão seja o grande ponto de equilíbrio que a gente busca, né? Quando a gente chama de ambiversão, seria não distanciando, não conseguir não distanciar o introvertido do extrovertido, mas aí seria também como você não conseguir distanciar a cor preta com a cor branca. Eu não estou falando de raça, tá, gente? Estou falando de cor mesmo. Então é como pânico, estão mais assustados com tudo isso. A síndrome do pânico existe uma coisa, ela precisa ser tratada, é uma coisa real, mas talvez se eu não vou falar do tratamento, mas eu vou falar de algumas coisas que a gente pode tentar evitar que isso aconteça. E uma das coisas que você precisa fazer aí eu venho novamente com as minhas competências socioemocionais, primeiro você ter autocontrole. Quando você tem autocontrole, você consegue ter confiança e consegue entender que as pessoas, que você pratica ética e que as pessoas vão ser sempre éticos com você, então você vai ter menor chance de você submeter uma síndrome do pânico. A síndrome do pânico é quando você passa a não confiar em nada, em ninguém, você achar que em todo momento aquilo pode chegar para você como uma coisa negativa. Então você vai criar, logicamente, que a síndrome do pânico, elas surgem necessariamente, não necessariamente, mas geralmente,
por casos eventuais, né? Situações ímpares, situações pontuais, e que as pessoas desenvolvem aquilo. Algumas pessoas passaram por um assalto, outras por um acidente, outras porque visualizou situações negativas e criam esse pânico. Mas para que a gente tente evitar a possibilidade desse pânico, o que a gente precisa fazer é cada dia mais a gente buscar o autocontrole, buscar o autoconhecimento, buscar a empatia, né? E buscar e entender que a necessidade que temos da ética é a mesma necessidade que nós temos de cobrar a ética. Que esse é um grande defeito nosso. Nós temos o péssimo costume de cobrar muito, mas nós nos damos pouco ao que a gente prega. É muito comum a gente ouvir as pessoas dizer assim, faço o que eu faço, faço o que eu mando, mas não faço o que eu faço. Né? Então, assim, é difícil você perceber que a pessoa que está pregando determinada coisa, ela não pratica determinada coisa. Não é fácil. Né? Então, se a gente começar a traduzir que nós precisamos ser éticos, nós precisamos ser éticos no dia a dia. Aquelas 3 perguntinhas minhas, né? Eu quero, eu devo e eu posso. Se eu faço essas perguntas a todo momento, eu quero, eu devo, eu posso, eu vou entender sempre que existe ética no meu tratamento com as pessoas e que as pessoas vão ter esse tratamento ético comigo. Em geral, eu costumo brincar, já falei até aqui em uma das minhas lives, que o ciumento normalmente é a pessoa que mais apronta. Existem algumas pessoas. Normalmente o ciumento é quem mais apronta. Então, ou já apronta ou já aprontou. Então, quando ele apronta muito, ele já aprontou muito, então ele sabe do que pode acontecer, de que ele pode acontecer, e aí ele fica com medo do que pode acontecer, porque ele sabe da capacidade dele de praticar aquilo ali. Então, a Bárbara está me dizendo, sim, você não necessariamente só com os nossos, sim, mas não necessariamente só aos nossos, porque não necessariamente nós determinamos as regras do mundo. Nós precisamos ter essa consciência que as regras não são as ditas por nós. As regras são ditas por uma sociedade. Então, quando as regras dizem nessa sociedade, a gente precisa entender que é não só os nossos princípios de uma sociedade nem um pouco. A Carlinha botou aqui, tipo, um cara escaldado. Exatamente. A pessoa, quando ela erra muito, então ela diz, vou ficar na defensiva assim, porque eu sei que de lá não vem coisas. Mas aí tem os casos também das perdas. Algumas pessoas, é muito comum a gente ouvir a expressão de que as pessoas só dão valor quando perde. Mas só dá valor quando perde é porque quando a gente perde, todo mundo faz autocenso. Né? Todo mundo olha para dentro de si. Uma hora ou outra todo mundo vai fazer. Então, quando a pessoa faz o autocenso e ela diz assim, poxa, em determinado momento eu podia ser um pouco melhor. E quando eu estou falando a perda, isso pode ser a perda do relacionamento, ela pode ser a perda de uma pessoa mesmo para uma outra vida, ela pode ser... Então, a gente faz essa leitura e eu costumo até brincar que se você quiser fazer homenagem a mim, faça enquanto eu estiver aqui, eu possa ver, porque homenagens póstumas eu não vou curtir muito. Então, a gente precisa aprender a lidar conosco, nós precisamos aprender a lidar com a vida, sobretudo em um momento de pandemia e de quarentena, já acreditando em uma pós-quarentena, já acreditando que a espiritualidade está clareando a mente de todos os nossos pesquisadores aí, e que eles vão logo, logo descobrir uma vacina para que a gente volte a ter um normal mais normal. Eu peço a todos que a gente reveja nossas atitudes. Como eu falei, eu acho que a gente pode todos nós chegarmos ao momento do ambivertido, né? Que não é nenhum nem outro. Vamos o ambivertido, né? Eu uso esse termo para aquele indivíduo que consegue ter uma estimulação mental de atividades, tanto introvertidas como
as extrovertidas, né? Então, o estímulo, ele é equilibrado. Mas eu peço que a gente reveja nossos conceitos, que a gente consiga se enxergar como pessoas falíveis, sim, mas pessoas também com condição de fazer todas as correções possíveis na vida. E como eu disse, depois que a gente for para o outro lado, as correções são de outra forma, e a forma que nós podemos fazer é aqui. Então eu rogo a todos que a gente tenha uma vida menos introspecta, menos extrospecta, e que a gente consiga buscar a ambiversão de uma maneira mais equilibrada, que a gente consiga ser os dois, que a gente lembre que nós não podemos, que nós devemos nos doar sempre, mas nós também devemos nos resguardar, né? O corpo da gente é a nossa morada, né? A nossa casa é o nosso corpo. Então, ser extrovertido ou introvertido não vai me classificar como uma pessoa boa. Eu mais uma vez, eu sinalizo, eu não estou falando da pessoa perfeita, tá, gente? Porque perfeição só está na cabeça de quem cria. Mas para que a gente tenha um momento mais equilibrado de vida, eu sugiro que a gente se denomine como ambivertidos, né? Que a gente tem dois lados de sociabilizar e também de introspectar, de estar nos momentos nossos, que a gente consiga olhar para a gente, que a gente consiga como necessário quando estivermos sós, e também que a gente busque ajuda quando entendermos que sós não vamos conseguir fazer alguma coisa. Almani, é isso aí. Eu acho que, mais uma vez, obrigado a você pela oportunidade da gente bater esse papo. Eu espero ter contribuído aí com meus estudos e com minha falância nesse assunto que a gente abordou hoje. Mais uma vez, agradeço a você, peço a Deus que dê misericórdia para todos nós e discernimento. E, mais uma vez, uma terça-feira nós estamos aqui, né? E eu, como legítimo filho de Ogum. Pois é. Mas um filho de Ogum, raspado, pintado e catulado, né? Peço a você que nos abençoe aí dentro com o povo do Lume, com os mentores espirituais do Lume, que os mentores espirituais do Lume não só nos cubra de bênção, mas também que nos dê discernimento para todos os momentos da vida. E o que eu posso lhe desejar é que meu Pai Ogum lhe abençoe sempre, que você tenha a paz de sempre, que você tenha o discernimento, que os bons espíritos te cubram de bênção. E aí a Carlinha até volte a falar sobre Pai Ogum. Ai. Volte para falar sobre Pai Ogum. Vamos agendar uma data em agosto para você falar sobre o Ogum. Tudo bem. Aos 38 anos, esse ano eu faço 39 anos, não, 38 anos de adoço pelo meu Pai Ogum, o Senhor da Forja, o engenheiro dos orixás, o Senhor dos caminhos. Já teria o maior prazer de falar dele. Eu conheço, inclusive, a lenda em Yorubá, muito legal para a gente discutir aqui. Almani, mais uma vez, obrigado. Espero ter contribuído com minha fala. Que Deus lhe abençoe, lhe dê paz. Conte comigo sempre, porque eu conto com vocês sempre. Gratidão, meu irmão. A casa agradece, eu agradeço em nome de todos. E a gente vai agendar essa data em agosto aí para você falar sobre o Pai Ogum. Já está feito. Vou depois falar com você lá. E aí você já tem esse compromisso aí na sua agenda. Viu? Gratidão. Gostei muito do como foi que você falou? Ambivertido. Vou esquecer mais essa palavra. Gratidão. Vamos ser ambivertidos. Gratidão. Até a próxima. Até a próxima. Alguém está me dando aqui axé Lonam para todos nós. Josa, um beijo, seu Josa. Um beijo para todos, meus irmãos. Antes da gente encerrar essa live, eu quero propor aqui a todos vocês que estão aí, quem é do Lume, quem não é do Lume, quem gosta do Lume, quem conhece, quem vai conhecer quando a gente voltar a funcionar.
Nós temos um canal no YouTube e esse canal ele precisa crescer. Nós hoje temos cerca de 250, 260 seguidores. Precisamos, no mínimo, chegar a 1.000 seguidores para a gente conseguir fazer as nossas lives por lá, para a gente conseguir fazer uma monetização e angariar fundos para a nossa casa. A nossa casa ela não vai retornar às atividades ainda porque ela está passando por uma reforma. Então eu quero aqui hoje, junto com vocês, lançar a campanha Convide um Amigo. Hoje eu mandei uma mensagem para todos os meus amigos, convidando para curtir o canal do Lume e ajudar esse canal a crescer, o canal do YouTube. Então, essa live maravilhosa de hoje vai ser publicada lá no YouTube. Eu convido todos vocês, quem não se inscreveu no canal, quem ainda não curtiu, né, ou se inscreveu, na verdade, nesse canal, se inscreva e convide seus amigos. Faça uma listinha de transmissão no seu WhatsApp e convide as pessoas para curtir, para acompanhar, para se inscrever no nosso canal e aí ser abençoado, agraciado por palestras, por lives como essa que a gente está fazendo aqui hoje. Um assunto assim que é de extrema importância, porque fala de desenvolvimento emocional e a gente está precisando muito disso nesse momento. Então, fica aberto aí esse convite e eu já estou aqui de antemão lançando essa campanha. Convide um amigo para se inscrever no nosso canal, ok? A gente se vê então no próximo sábado, onde vou estar realizando mais uma live às 14 horas e a gente vai divulgar aqui no Instagram e também lá no WhatsApp o tema e a pessoa que vai bater o papo com a gente. Tá bom? Boa noite a todos. Grande beijo. Cadu, gratidão sempre, viu? Um abraço. Tchau, gente.